Olá, amadas do Senhor, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês nesse culto. Eu confesso que quando a pastora Marília fez o convite, eu fiquei bem temeroso mesmo, porque não é comum para nós pregarmos para mulheres que estão acostumadas a toda semana ser ministradas pela pastora Marília, que com tanta graça, que com uma graça dispensada pelo Senhor, tem liderado esse ministério com tamanha dedicação, com tanto comprometimento, e nós somos, olha, temos que confessar, nós somos muito abençoados por vocês. Pelas orações, pelas intercessões, por aqueles áudios que chegam no tempo certo, vindos de uma mulher que ora, que intercede, que tem comunhão com o Senhor. Quando a pastora disse assim, olha, vai ser a última ministração, é para fechar esse tempo de homenagem às mulheres, que termina hoje. E ela disse assim, olha, o tema dessa ministração é Mulheres no Espelho, que inclusive é o nome do ministério. E então veio no meu coração uma curiosidade, como é que surgiu esse nome? É claro que é muito comum para nós escutarmos o texto específico que está na segunda carta de Paulo à igreja de Corinto. Mas de onde veio, então, a graça desse versículo com o motivo desse ministério? E então a pastora Marília ali pacientemente gravou um áudio e o meu coração ficou tão alegre, tão feliz em ouvir cada detalhe que Deus fez no coração dela para que nascesse esse ministério. E então, ela disse o seguinte, olha, o Senhor dizia claramente para mim que me daria um exército de mulheres. Um exército de mulheres que olham para o Senhor e são transformadas pelo poder de Deus. Vão sendo cada vez mais absorvidas por essa graça, pela beleza da presença do Senhor. São mulheres amadas e que amadas por Ele são, e vão influenciando todas que estão à sua volta por essa luz, por esse reflexo, por essa imagem do Deus vivo. Uau! Que coisa maravilhosa, que coisa linda, é o propósito de Deus. Então, por que não o tema dessa ministração ser Mulheres no Espelho? Um exército de mulheres governadas pelo Espírito. Um exército de mulheres eu ouvi no áudio da pastora. E então me veio esse finalzinho, governadas pelo Espírito, porque tem tudo a ver com esse texto. Bom, o texto base a mim concedido é: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Como não citar o Espírito? Como não citar a beleza e o esplendor da nova aliança, que é o que Paulo cita de uma forma tão gloriosa nessa segunda carta à igreja de Corinto. Eu quero ler todo o contexto porque é precioso demais. Tem tudo a ver com o ministério do Espírito. E por esse motivo é que vocês são mulheres transformadas pelo Senhor. Porque é pela ação do Espírito Santo. São mulheres cheias da graça, dos dons e das virtudes que do Espírito vêm e, portanto, podem fazer brilhar nessa terra a luz que não é produzida por você mesmo. Não é produzida simplesmente pelas obras que você faz, mas pela presença dEle nas obras que você faz. E é por isso que se torna leve. E eu quero orar nesse instante, por esse tempo com você. Pai, eu quero pedir ao Senhor que nesse instante o Teu Espírito se faça presente, aonde cada uma dessas mulheres estão. Seja em casa, seja no metrô,
no ônibus, no trabalho, aonde elas estiverem escutando essa ministração nesse instante. Se faça presente de uma maneira gloriosa no coração de cada uma delas. Ferva a mensagem. Faça cada uma delas ser ministrada de maneira individual na parte da obra que o Senhor está fazendo em cada uma delas. O Senhor tem as suas formas, ó Espírito, de pegar a mensagem e tornar ela individual, singular, coletiva, mas ministrando ao coração de cada uma dessas mulheres, fazendo com que mais um passinho em direção à tua gloriosa presença e santificação seja dado. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Olha só que maravilhoso. Esse texto, ele é tão precioso que merece a gente olhar um pouquinho antes. Nós vamos começar a nossa leitura em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7. Eu quero ler com vocês do 7 até o 18. E depois nós vamos estudar com mais carinho isso aqui. Porque tem belezas plantadas nesse texto que não podem ser de forma alguma ignoradas. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Aleluia. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E agora vem o versículo 18, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Paulo amava muito a igreja de Corinto. Ele tem uma carta um tanto quanto dura, não é? Que é a primeira carta aos Coríntios. E nessa ele escreve, dentre todos os motivos, com o objetivo de acolher aquele irmão que havia pecado e agora deveria ser perdoado e acolhido. E também defender o seu apostolado. Falsos mestres tinham entrado ali na igreja de Corinto com recomendações de Jerusalém, com recomendações por escrita, para trazer costumes ainda judaizantes da antiga aliança, do Antigo Testamento, para com aquele povo. Eles já haviam conhecido a Cristo, a nova aliança, o ministério do Espírito. E então esses mestres agora começam a implantar costumes que não podem levar a nada, que não podem salvar, que não podem santificar, que não podem manifestar salvação. E aquilo começa a dividir a igreja e colocar em xeque
e colocar em dúvida a autoridade e o apostolado de Paulo. E então ele esclarece por meio desse texto, na verdade, aqui é uma parte dele, mas você percebe que há uma defesa do ministério da nova aliança, de um ministério permanente, de um poder plantado em nós, da morada do Espírito em nós, uma revelação que não pertence à antiga aliança, ao Antigo Testamento, mas pertence ao agora. E se você ler um pouquinho antes, começar do capítulo 3, você vai perceber que Paulo diz assim: porventura agora estamos precisando de recomendação? Sabe qual é a minha recomendação? São vocês. Porque vocês são cartas que não foram escritas com tinta, mas foram escritas pelo Espírito do Deus vivo. E vocês, mulheres, por exemplo, o que são? Na verdade, cartas que manifestam ao mundo a poderosa palavra de Deus. Toda aquela gloriosidade do Antigo Testamento, os rituais, as roupas, os sacerdotes, os levitas, todo o brilho daquilo que acontecia no Antigo Testamento não se compara com a gloriosidade e o esplendor da nova aliança, do ministério que nos foi apresentado e que, a saber, fez com que esse povo e essa igreja fosse plantada. E Paulo traz à tona: olha para a vida de vocês, vejam e verão a certeza e a convicção de que eu sou chamado e me fiz ministro da nova aliança. O poder de Deus tem atuado em vocês. Ele selou vocês para o dia da redenção, selou, carimbou, está marcado, está protegida, você está guardada, protegida, selada para o dia de encontro com o seu amado. És bem-aventurada, és preciosa, a saber, quando nós olhamos a maneira poderosa que o Senhor Deus criou o homem e em seguida a mulher, uau, nós já podemos parar e dizer: bendito seja o nome do Senhor. Você pode se olhar o texto bíblico e olhar para você e diz: foi Deus que me formou. E isso já é uma preciosidade tremenda. E ainda mais quando o véu foi tirado. O véu foi retirado e ele permitiu que você, mulher, o conhecesse, o visse e pudesse dizer: eu ainda posso ir além, porque o Senhor me chamou. Não fui eu que me escolhi, foi o Senhor que me chamou e disse: agora tu serás como eu te planejei. Tu serás como eu planejei. E então, você só conseguiu olhar para Ele. Você só conseguiu se olhar dessa forma como que espelho e em segundo, e ser transformada segundo a sua imagem, porque o véu foi retirado. E ninguém poderia fazer isso a não ser Cristo, a não ser o Espírito de Deus. Olha que maravilha, olha que perfeição. E aqui no versículo 7, ele diz assim: o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto. Aqui tem um mistério revelado por Paulo nessa carta, que nós não achamos, pelo menos eu não me lembro de ter achado em nenhuma outra parte das Sagradas Escrituras. Prestem atenção. Ainda que desvanecente, não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Aqui vale muito a pena nós lermos Colossenses 2, 13 e 15. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus o vivificou juntamente com Cristo.
Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz, mulher. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Eu quero conduzir ao primeiro ponto dessa fala de hoje. A consciência da identidade. Para que seja um exército glorioso na presença do Senhor, governadas pelo Espírito, a primeira coisa é a consciência plena de quem és pela palavra. Pelo que a palavra diz. E quando Paulo está dizendo assim, olha, o ministério que trouxe a morte foi escrita com letras em pedras, ele está falando da lei. Ele está falando, a lei não podia salvar, sabe o que a lei fazia? Condenava. A lei dizia, olha, tu és pecador, tu és pecadora. Mas e esse ministério agora? Ele é tão glorioso, trouxe salvação. E é simples. Ele veio morar, ele mora em você. E esse texto também toca no ponto da justificação. Diz assim, ó, esse ministério, sabe por que ele é tão glorioso? Porque ele produz justificação. E você, mulher, agora você pode dizer assim, ó, eu sou justificada. Tem poder o conhecimento dessa verdade. Não é que você é inocente. Nós não somos inocentes. Mas Ele nos tornou justos, Ele a tornou justa. Como Paulo escreve a sua carta aos Romanos 5:1, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Que bênção! Você tem uma paz que não vem de você mesmo, é uma paz que vem de Cristo. Todos os pecados outrora cometidos por você, mulher, eles foram perdoados pelo Senhor. Não importa quão grandes eles tenham sido. A consciência de que justificada você foi, é o que te faz ser livre no Senhor, para seguir o propósito, o caminho, o trajeto que tu tens dentro desse exército de mulheres governadas pelo Espírito. O Senhor, quando a chamou, o Senhor, quando a atraiu com suas cordas de amor, Ele conhecia o seu passado, Ele conhecia tudo que você tinha aprontado. E nada do que você fez que ainda na sua memória tenha sido tão grave, não é tão grave que não possa ser lavado pelo sangue de Jesus. Então, se algo em sua mente ainda você visita constantemente, te paralisando, o primeiro ponto de lembrança para esse exército é: saiba que você é livre no Senhor do passado. De lembranças como, nossa, mas eu poderia ter evitado o divórcio. Eu tive um marido. E eu não conhecia. Havia sobre os meus olhos um véu. Eu dei mau testemunho. Isso também foi perdoado pelo Senhor. Mas eu maltratei o meu filho de tal maneira que ele nem quer falar comigo. O Senhor sabia disso também. O profeta Isaías, capítulo 1, versículo 18, coloca a palavra do Senhor que diz: embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. O Senhor lava-nos. Você, mulher, é uma nova criatura. Os pecados do seu passado não podem mais te acusar. Você não precisa fazer nenhum ritual para ser santa. Você é santa porque Ele te fez santa. Você é santa porque Ele te tornou santa. Não dependeu dos seus méritos.
não dependeu da sua beleza, não dependeu da sua força, não dependeu dos seus diplomas, dependeu unicamente desse ministério poderoso, glorioso, detentor de um esplendor fora do comum, o ministério do Espírito. Você é livre para avançar. Não importa o quão sujo foi o seu passado, o sangue de Jesus foi suficiente, você é livre. Declare isso para as suas emoções e para os seus sentimentos. Se algo te paralisa, ainda faz com que você sofra, faça com que as suas emoções e sentimentos respeitem a obra que feita já foi. Se aproprie disso. Receba essa verdade para que você siga firme nesse exército de mulheres governadas pelo Espírito. Eu quero continuar no versículo 10. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Olha que coisa maravilhosa. Olha só. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Nós vamos explicar isso aqui. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Eu quero agora parar aqui, porque Paulo está se pautando em um evento do Antigo Testamento. Está em Êxodo 34, do 29 ao 35. Nós vamos ler rapidamente, porque tem preciosidade aqui nesse texto. Ao descer do monte Sinai com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele. Ele, porém, os chamou. Arão e os líderes da comunidade atenderam e Moisés falou com eles. Depois, todos os israelitas se aproximaram e ele lhes transmitiu todos os mandamentos que o Senhor lhe tinha dado no Monte Sinai. Depois, todos os israelitas se aproximaram e ele lhes transmitiu todos os mandamentos que o Senhor lhe tinha dado no Monte Sinai. Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu. Mas toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falar com ele, tirava o véu até sair. Sempre que saía e contava aos israelitas tudo o que lhe havia sido ordenado, eles viam que o seu rosto resplandecia. Então, de novo Moisés cobria o rosto com um véu até entrar de novo para falar com o Senhor. Quando Moisés desceu com as tábuas, com a lei, e ele falava com o Senhor, o rosto dele resplandecia, a tal ponto dos israelitas ficarem com temor, diziam, olha o rosto dele, olha a glória. Só que o que acontecia? O que Paulo relatou aqui para eles? Que Moisés colocava esse véu para que o povo não notasse que aquela glória ia desvanecendo. Não era uma glória que permanecia. E então o povo via aquela glória, depois ele colocava o véu. Ia novamente na presença do Senhor. Quando descia com a glória diante do povo, depois colocava o véu. Para que o povo não percebesse que havia um desvanecimento naquela glória, diferente do ministério de hoje.
diferente do que você pode ver, diferente da glória que está sobre você, mulher, nesse tempo. E é importante compreender isso, tem tudo a ver com o versículo 18, que está pautada essa ministração. Paulo traz essa comparação belíssima, para justificar o ministério da nova aliança. E olha, ele vai dizer, maior e mais glorioso é o ministério que permanece. Você não liga essa ministração agora, se enche de Deus, e depois vai ficar totalmente vazia, sem salvação, ou sem a presença dEle. O Senhor está com você a cada segundo. A cada segundo. Se você, ao acabar esse culto, quiser chamar a graça do Senhor para a sua casa e sua família, ali o Espírito de Deus está. Ele está em seu coração. É um ministério permanente. E por isso é importante saber que não é algo que depende de você para que exista. Ele é permanente no seu coração. Ele selou, na própria segunda carta de Coríntios, no capítulo 2, no versículo 21, vai dizer, ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, Ele ungiu você, mulher, nos selou com sua propriedade. Você pode dizer aí, eu sou uma propriedade do Senhor, porque Ele me ungiu, me selou, e o que mais que diz esse texto? E pôs o seu Espírito em nossos corações, como garantia do que está por vir. Essa garantia vem do selo, da morada, dessa obra maravilhosa que Paulo traz nesse texto. E com isso, você pode dizer, eu sou livre, e Ele me selou, eu sou dele, e Ele é meu. E é por isso que você pode, de glória em glória, ir caminhando e se tornando a imagem dele. Você, mulher, é bem-aventurada. Ele colocou em você o temor a Ele. Sabe uma dádiva que você pode dizer que tem? Ser uma mulher temente ao Senhor. Sabe o que diz Provérbios 31, 29? Diz assim, ó. Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor. Qual é a mulher que teme ao Senhor, a não ser aquela que o véu foi retirado? E quem foi que retirou? O ministério glorioso do Espírito. A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Não confunda. Temor não é medo e pavor. Medo e pavor é o temor sem o amor. Mas primeiro você foi amada. E Ele te tornou temente. E temor com amor é transformação por meio da adoração. Por meio do relacionamento amoroso de você, seu, com o seu pai. Entende? O temor é isso. É quanto mais você o ama e o adora, o mais você tem fome e sede pela sua presença, mais você vai sendo transformada de acordo com a presença dele. Vamos continuar no versículo 14. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança.
Não foi retirado porque é somente em Cristo que ele é removido. Está percebendo? Somente em Cristo ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Que obra maravilhosa. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Por que a liberdade? Porque nós não estamos presos à lei. Nós podemos ver a glória do Senhor. Isso aqui não é um convite a não estudar de forma alguma a palavra de Deus. Ou não é um convite a fazer o que quiser na presença de Deus, de forma alguma. Isso aqui é dizer assim, você tem liberdade na presença do Senhor. Você pode contemplá-lo, a presença dele está diante de você, está aberta, você tem total acesso. Nós não vivemos como o ministério da antiga aliança. Você tem liberdade para vê-lo e encher-se dele. Você não depende desse culto para se encher dele. Você pode se encher dele, transbordar o momento em que você quiser. Você pode se achegar a ele e ele se achega a você. A sua chamada nasceu nele, mulher. Você sabe. Quero convidar você agora a lembrar de quando esse véu foi retirado e ele fez com que você se tornasse filha de Deus. Não há limites a partir desse instante para que você cresça no Espírito dele. Que você se permita ser totalmente presidida, governada pelo Espírito. Deixar com que todas as virtudes do Espírito, do fruto do Espírito, cresçam cada vez mais em sua vida. Não há limites, porque o Senhor Jesus Cristo é uma fonte inesgotável, então não vai acabar, sempre há lugar para você crescer no Espírito como mulher, e isso vai transbordar nos relacionamentos. Não só nos relacionamentos familiares, nos relacionamentos interpessoais, nos relacionamentos de mãe e filho, mas para com os relacionamentos da mulher com ela mesma. Você pode se encher do Espírito. Paulo, à igreja de Éfeso, no capítulo 5, versículos 18 a 20, diz assim: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Você pode se encher do Espírito. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, você não precisa se prender ou se apregoar em nada que te controle, em nada que tenha o governo da tua vida. É óbvio que você pode se cuidar, mas você não precisa ser obcecada por cuidados, por coisas exteriores, que façam com que você reconheça sua identidade com base naquilo, porque senão você estaria se embriagando de um vinho. Você não é convidada a entregar o controle ou o governo da sua alma, das suas emoções, do seu coração, a nada, a nenhum tipo de vinho que possa te embriagar. Mas você, nesse momento, é convidada somente a se encher, a se embriagar pelo Espírito. Porque tudo aquilo que nós nos embriagamos, nós deixamos o controle. Alguém embriagado perde o controle de si. Só tem uma coisa que você pode fazer: deixar o controle todo para o Espírito. É isso que o texto convida. Encha-se do Espírito.
para ser uma mulher presente de maneira ativa nesse exército governada pelo Espírito, de mulheres governadas pelo Espírito, tenha consciência que você é livre, justificada, que esse ministério ele permanece e que você pode crescer, ser cheia do Espírito de Deus. Eu quero continuar a leitura nesse versículo 18, que então Paulo vem e diz: e todos nós, com o rosto desvendado, o véu foi retirado por causa de Cristo, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Eu gostaria que você lesse esse texto agora, pensando em você. Você vai colocar no feminino, pensando em você. Então você vai dizer: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformadas de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Agora você vai ler no singular, dizendo o seu nome. E eu, você vai falar o seu nome, Maria, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, eu sou transformada de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Aleluia! Que permanece, que transforma, que liberta, que mostra onde estão as áreas que precisam ser transformadas e que te conduzirá a crescer mais e mais no Espírito dEle. Encha-se. Encha-se pelo Espírito. Você é uma mulher que pertence a um exército de mulheres governadas pelo Espírito. E localmente você foi trazida pelo Senhor ao ministério Mulheres no Espelho, que são essas mulheres que contemplam como por espelho, que tem a consciência da sua identidade, que tem consciência aonde está, que não tem dificuldade de se submeter à imagem que Deus deu a você. Não há mais nada que uma mulher queira a não ser totalmente absorvida pelo jeito que Deus deu a ela. A função que Deus deu a ela, ao papel que Deus deu a ela, porque ela teme ao Senhor e à sua palavra. Não é necessário discutir com a mulher para convencer ela de que aquela é a vontade de Deus, porque ela o ama e ela quer que a palavra seja verdade na vida dela. Ela não tem mais problemas em se render na sua fragilidade. Ela não tem problema em se render como parte mais frágil. Ela não tem problemas com palavras referentes à submissão, porque ela é do amado e o amado é dela, e a palavra é revelada em seu coração, e não há nada que ela ame mais do que a palavra. Mas ela não tem mais fome, mais sede do que pela palavra. Ela é como Maria, que ao se achegar a Jesus, se lança nos pés. Eu quero beber, eu quero comer da tua palavra. Ensina-me, Senhor, ensina-me aonde mais que cabe mudanças em mim, com base em tua vontade e em tua palavra. Por meio do Espírito, do governo do Espírito, do desenvolver as virtudes do fruto do Espírito. E então você, mulher, pode se tornar mais mansa? Sim, você pode. Você pode. Sim, você pode, pelo Espírito, sendo governada pelo Espírito. Você pode ser mais mansa em seu trabalho.
Você pode ser mais mansa na maneira que responde. Você pode ser mais mansa no momento de pôr a mesa, no momento de tensão na sua casa. Sim, você pode, por meio das virtudes do fruto do Espírito, sendo governada pelo Espírito. Você pode se tornar mais sábia, é claro que você pode, para edificar a sua casa. E o Espírito tem esse desejo. Receba mais sabedoria que do alto vem, aí onde você está, pelo governo e pelo poder do Espírito. Você pode se tornar mais doce, sim, você pode, pelo Espírito. Você pode se tornar mais paciente, esperar a hora certa para falar. Esperar com base na oração, porque o seu esposo, o seu chefe ou o seu filho ainda não se convenceu daquilo que você tentou explicar tão docilmente, e que o caminho talvez, se continuar daquela forma, não vai ser legal. O Espírito te revelou, mas você vai ter que ir para a oração, porque pelas palavras pode dar confusão. Então você pode ser mais paciente e esperar no Senhor? Sim, você pode pelo Espírito. Você pode ser longânima com o seu esposo, que muitas vezes te permite vir na igreja, atuar ministerialmente, mas você gostaria que ele estivesse do seu lado. Mas não é assim que ele se comporta, mas o Senhor permitiu que ele te deixasse fazer. E você pode se alegrar com isso agora, e não derramar pressão na sua casa ou no seu lar, para que façam o mesmo, porque o seu lugar é intercedendo. Porque dependendo da atitude, pode não ser sabedoria e não edificar a sua casa e o seu relacionamento. Você pode se revestir de um coração extremamente perdoador, sim, você pode, pelo Espírito. Você pode cultivar uma língua abençoadora e não uma língua sem controle, nem governo, porque você pode agora consagrar a sua língua ao Espírito e pelo Espírito. Você pode alegrar sempre o Espírito, sem permitir que você constantemente o entristeça. Olha que diz Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo 4, dos versículos 29 ao 32. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Vou trazer para o feminino agora. Sejam bondosas e compassivas umas para com as outras, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Há possibilidade de um coração de uma mulher que se entregou a Jesus, que teve o véu retirado, entristecer o Espírito de Deus? Sim, há. O texto diz que há. Mas você, por amá-lo, por ser temente, vai desejar isso aqui. Ter palavras que são úteis para a edificação. Ter um coração perdoador. A mulher, ela se torna uma grande intercessora. Ela conhece o poder da oração. Eu quero trazer para você o testemunho da mãe do Agostinho, da Mônica. Agostinho foi uma referência, um grande teólogo, você deve conhecer pelos seus livros. E essa mulher perseverou tanto em oração. Olha a história dela. Nascida em Tagaste, hoje Souq Aras, na Argélia, norte da África, em 332, Mônica era filha de uma família cristã, mas casou-se com um rapaz pagão, chamado Patrício, que era funcionário público. Aos 22 anos, deu à luz a Agostinho, que ainda jovem aderiu à religião maniqueísta, uma mistura de crenças iranianas e babilônicas com elementos do budismo e do cristianismo.
fundada há 124 anos antes. Além do desvio doutrinário, Agostinho entregou-se inteiramente aos prazeres da carne. Em momento algum, Mônica desistiu de ver o filho de ambos os males. Nem quando Agostinho, aos 29 anos, se transferiu para Roma e depois para Milão para ensinar retórica e gramática. Nem quando o filho abandonou o maniqueísmo e se tornou cético. Graças à misericórdia de Deus e ao descontentamento perseverante de Mônica, expresso por meio de palavras e por meio de muitas orações, Agostinho se converteu em Milão no ano de 387, aos 33 anos. Olha só, queridos. Demorou quanto tempo essa mulher orando para ver o seu filho derramado diante do Senhor? Ele estava mergulhado em tantos pecados, mas essa mãe, essa mulher, era uma intercessora. Confie na sua intercessão. E Agostinho se fez batizar na Semana Santa daquele ano, 25 de abril de 387, por Ambrósio, ordenado bispo de Milão. 13 anos antes, a essa altura, com 47 anos. Nesse mesmo ano, morreu Mônica aos 65 anos. E ela bem poderia ter orado à semelhança de Simeão. Agora podes despedir em paz a tua serva, pois os meus olhos já viram a salvação do meu filho Agostinho, depois de tanta oração por ele. Agostinho é conhecido como o maior teólogo da antiguidade, deixou uma grande quantidade de livros, dos quais os mais conhecidos e lidos até hoje são as famosas Confissões e a Cidade de Deus. Não desista das suas orações, mulher. E agora? Quem sabe você ainda tenha tantos dons para entregar ao Senhor, para crescer no Senhor. Talvez Deus tenha dado projetos para você em seu coração que ainda não estão divulgados. De repente você precisa conversar com uma das líderes do Ministério Mulheres no Espelho, ou conversar com a pastora Marília. Deixe que você ocupe o seu lugar nesse exército de mulheres governadas pelo Espírito. Aliás, toda discípula de Jesus é uma grande trabalhadora do reino de Deus. Vocês lembram de Dorcas? Uma discípula simples do Senhor, porque é assim que o texto de Atos, Lucas vai designar ali como uma discípula de Jesus, que vivia em Jope. Simples, irmãos, mas que decidiu colocar os seus dons da costura. Ela costurava vestidos e túnicas para as viúvas da cidade. Se dedicava a isso e às esmolas e às doações. Essa mulher fez tanta diferença no lugar aonde ela estava. Todo mundo lembra que quando ela morreu, porque logo depois ela foi ressuscitada, aquelas mulheres, todas aquelas viúvas se achegavam para chorar e mostrar as obras daquela discípula de Jesus. Simplesmente porque ela decidiu colocar a graça, os dons, os talentos à disposição. Ela era uma mulher governada pelo Espírito. Ela não estava num púlpito, mas estava fazendo com que o evangelho que é pregado no púlpito tenha púlpitos em todas as casas. Que assim seja com as suas mãos, com os seus pés, com a sua voz, com os seus talentos. Eu quero fechar agradecendo e louvando ao Senhor também, por poder ver testemunhos como de uma mulher chamada Catherine Booth. No século XIX ela viveu. Foi cofundadora do Exército da Salvação, conhecida como Mãe do Exército da Salvação. Ela escreveu assim: como seria bom que os ministros da religião pesquisassem os registros originais da palavra de Deus, a fim de descobrir se Deus realmente pretendeu que a mulher sepultasse seus dons e talentos, como faz agora, com referência aos interesses de sua igreja. Ela viveu, foi uma grande
uma grande pregadora do Evangelho, e defendeu constantemente a possibilidade e a oportunidade das mulheres pregarem a palavra de Deus. Leia depois um pouco mais sobre ela, e eu quero convidar você a deixar com que o Espírito de Deus encha você e tenha total liberdade na sua vida. Obrigado por ter chegado até aqui. Obrigado por não ter parado no meio do caminho. Obrigado por olhar como no espelho e se permitir que a sua imagem seja totalmente modelada pela imagem do Senhor Jesus Cristo. Você, mulher, é bem-aventurada, é mais que feliz, porque tu és amada, tu és dele, ele é o seu amado e ele a ama. Vou orar por você. E eu queria, antes de fazer essa oração, convidar você, mulher, que porventura pode ter conectado nessa pregação, nesse canal, e ainda não entregou a sua vida totalmente a Jesus. E você tem percebido que esse véu, que você não conseguia enxergar, valorizar a palavra de Deus ou a sua presença, nesse momento não está mais cobrindo seus olhos, e você diz: eu quero esse Jesus, eu amo esse Jesus. Eu ainda não me entreguei a Ele totalmente e quero me entregar agora. Eu diria para você, queremos acolher e orar com você. Veja o telefone que está aparecendo na tela, entre em contato, diga: olha, eu entreguei minha vida totalmente a Jesus nesse dia e gostaria de caminhar com vocês. Nós vamos te ajudar. Vamos orar? Pai, louvado seja o teu nome. Bendito seja o teu nome, por cada uma dessas mulheres que o Senhor chamou, por cada uma dessas mulheres que o Senhor concedeu dons, talentos, vida, e tem feito de cada uma delas instrumento do teu poder e da tua graça. Eu, nesse instante, por meio dessa oração, eu quero abençoar a cada uma delas. Abençoar o relacionamento conjugal, abençoar o ministério, abençoar a vida de oração. Que aquela mulher que se encontra nesse instante fraca, talvez com a esperança, ó Deus, no chão, nesse momento, em nome de Jesus, tenha a sua esperança erguida pela força e pelo poder do Espírito. Se você talvez tinha desistido do projeto que Ele colocou em suas mãos, eia, levante-se, como Débora se levantou, cumpra o ministério que o Senhor colocou em seu coração, assim como colocou no coração da pastora Marília. Cumpra o seu papel nesse grande exército de mulheres governadas pelo Espírito. Continue, eu declaro forças para continuar intercedendo pelos seus filhos, pelo seu marido, pela sua casa, pela sua família. Se faltava forças para brotar o perdão de algum pecado cometido contra você, contra o seu coração, receba forças do Espírito para perdoar, para seguir, para caminhar. Tu és uma mulher temente, você a ama, tens a palavra guardada no coração, que ela frutifique, que o Espírito cresça, que você tenha experiências maravilhosas com o Espírito de Deus, que Ele nesse momento chame você para um novo tempo, para uma nova obra, para um novo levantar-se. Não importa o tempo, não importa as tribulações, não importa as condições financeiras, o que importa é que a ousadia do Espírito, o poder do Espírito, a força do Espírito foi concedida ao seu coração. Sigam em frente pela graça de Jesus, esse grande exército de mulheres governadas pelo Espírito. Seja forte, seja corajosa,
tema ao Senhor, meditem na palavra do Senhor de dia e de noite, aconselhem-se umas às outras, considerem os dons umas das outras, considerem quando vocês não têm aqueles dons, aquelas que receberam por parte do Senhor, não considerem os seus dons pequenos, ainda que eles sejam colocados em prática nos bastidores. Dorcas costurava, Dorcas bordava, mas ali havia o poder do Espírito de Deus, havia o governar do Espírito de Deus. Dorcas foi citada nas Sagradas Escrituras, uma discípula tão humilde, abençoou localmente todas aquelas mulheres com a graça que a ela foi dispensada. Os milagres dela eram praticados por meio da costura. Pratiquem os milagres por meio dos dons e da graça que Ele concedeu a vocês. Levantem-se com mais graça. Não importa se estamos isolados nesse período em pandemia, não há limites para o Senhor. Tenham liberdade no Espírito. Tenham liberdade no Espírito. Vocês são mais que vencedoras em Cristo Jesus. São abençoadas, bem-aventuradas, livres, propriedades exclusivas do Senhor Deus. Sê tu uma grande bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te dê uma semana abençoada. Eu oro nesse instante com todas vocês pela pastora Marília. Que o Senhor continue a derramar muita graça, muito poder, que livre ela dos dardos inflamados de Satanás, que ela sempre seja protegida, guardada e lidere com poder do Espírito esse exército e esse ministério. Pastora Marília, sê tu uma bênção. Boa semana a todas vocês, Deus as abençoe.